Olá, bem-vindo à nossa aula de número 50 do seminário. Em Doutrina e Convênios, seção 50, o Salvador ele ensinou que os santos dos últimos dias devem ensinar e aprender o Evangelho pelo Espírito da Verdade. Como mestre dos mestres, Jesus foi o exemplo perfeito de como ensinar pelo Espírito. Ao longo da nossa vida, como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós teremos a oportunidade de ensinar e também aprender pelo Espírito. Nesta lição, você terá a oportunidade de praticar o ensino e o aprendizado do Evangelho pelo Espírito da Verdade. Eu me chamo Alberto Gondim, sou um coordenador do seminário aqui na cidade de Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil, terra do sol, do frevo e também do Espírito Santo. Vamos à lição? Ao iniciar a nossa aula de hoje, gostaria de convidar você a fazer uma reflexão e pensar que tipo de professor era o Salvador. Que atributos ele demonstrava e você julga ser importante para ser um excelente professor do Evangelho ao ensinar as pessoas através do Espírito da Verdade. Para ajudar você nessa reflexão, gostaria de convidá-lo a assistir esse breve vídeo do presidente Uchtdorf, em que ele fala sobre a importância de ensinar o Evangelho como Salvador. Tenho passado a vida inteira aprendendo sobre como o maior professor de todos os tempos, Jesus Cristo, nos últimos 2000 anos, não imagino que tenha se passado um segundo sequer em que, em algum lugar do mundo, seus ensinamentos não tenham sido entesourados, estudados, ponderados, repetidos e seguidos. E não é esse o objetivo de todos os professores? Fazer a diferença para o bem de forma duradoura, abençoar a vida das pessoas de maneira que vá além de uma lição ou da sala de aula? E Jesus de Nazaré tem exercido exatamente esse tipo de influência no passado, no presente e no futuro. Assim, quem seria melhor para estudarmos? Se aprendermos com ele, não só seremos melhores professores, não importa nossa situação de vida, mas também progrediremos muito como seres humanos. Muito bem, você deve ter visto, algumas das características que são importantes para desenvolvermos e nos tornarmos um professor do Evangelho semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Ao longo dessa lição, gostaria de convidar você a ponderar maneiras de melhorar a sua forma de ensinar para torná-la mais semelhante às maneiras ou formas que o Salvador ele desenvolveu e nos deu como exemplo. Como disse no início da lição, você terá muitas oportunidades na sua vida, se já não as tem, de ensinar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. É muito importante que desenvolvamos as características do Mestre dos Mestres, o nosso Salvador, para que assim consigamos, junto com o Espírito Santo, tocar o coração das pessoas. Na verdade, sermos um instrumento para que o Espírito possa agir, tocar o coração das pessoas e ajudá-las a terem um testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Vamos dar uma olhada numa declaração feita pela primeira presidência. Gostaria que vocês lessem comigo agora e logo em seguida vou convidar você a responder a primeira pergunta de nossa lição de hoje, ok? Dá uma olhada. Que gloriosa oportunidade vocês têm de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Quer vocês tenham ou não um chamado específico para ensinar, vocês são professores. Como discípulos do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, vocês têm oportunidades de compartilhar sua luz onde quer que estejam, em casa, na igreja, ao ministrar às pessoas e entre seus amigos. Pregar o Evangelho é um encargo sagrado. É uma parte essencial da obra do Senhor e funciona melhor quando o fazemos à sua maneira. Como vimos nesta declaração da primeira presidência,
É muito importante que estejamos cientes de que nós temos um encargo sagrado de ensinar o Evangelho. Na verdade, como eles disseram, nós ensinamos até mesmo pelo nosso exemplo, e principalmente através do nosso exemplo. Porque somos uma luz para o mundo, como o Salvador disse lá no Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo. Nós estamos ensinando constantemente as pessoas, pelas coisas que fazemos, pelas coisas que dizemos, pelas coisas que participamos, nós somos uma luz para o mundo. Quando o Salvador diz que vós sois a luz do mundo, ele não está sugerindo, ele não está convidando você a ser a luz do mundo. Ele está dizendo que você é. Tu és a luz do mundo. O teu exemplo vai ser visto pelas pessoas, seja para o bem, seja para o mal. Bom, espero que seja para o bem. Mas somos professores. E de acordo com a primeira presidência, nessa declaração que acabamos de ler, ele diz que ensinar o Evangelho é um encargo sagrado. Então, vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Dá uma pausa no vídeo, pondera e responde a seguinte pergunta: por que ensinar o Evangelho de Jesus Cristo pode ser visto como um encargo sagrado? Como você se sente ao ensinar o Evangelho? Então, dá uma pausa, responda essa pergunta, depois retorna. Então, já deu para ter uma ideia, né, desse nosso encargo sagrado, como é importante nós entendermos que repousa sobre nós essa responsabilidade, mas essa bênção, essa oportunidade incrível de levar a luz do Evangelho para nossos irmãos e irmãs. Na verdade, já começamos a fazer isso desde a existência pré-mortal, quando nós lutamos, né, e junto com o Salvador ensinamos para nossos irmãos e irmãs a importância do plano estabelecido por Deus para que nós viéssemos à Terra. E aqui, nesta Terra, recebemos essa grande oportunidade e privilégio de nos unirmos ao Salvador para levar a luz do Evangelho para os nossos irmãos e irmãs. Então é um encargo sagrado, é algo assim maravilhoso. Então vamos fazer uma atividade para a gente ampliar esse nosso entendimento dentro da sessão 50, que é a sessão que nós estamos estudando hoje. Gostaria de convidar você a ler, né, e marcar os versículos 13 a 14, versículos 17 a 22, e à medida que você for lendo, você ir marcando, identificando alguns atributos importantes para o professor e para o aluno ensinar e aprender pelo Espírito, ok? Nesse processo de aprendizado, de ensino-aprendizado, né, do Evangelho através do Espírito, alguns atributos que são importantes para o professor e para o aluno que deseja aprender ou ensinar pelo Espírito, ok? E logo em seguida, depois que você fizer essas marcações, gostaria de sugerir então que você responda a segunda pergunta da nossa aula, que está aí no form, logo abaixo desse vídeo, ok? Você vai responder a seguinte pergunta: o que acha que significa ensinar e aprender pelo Espírito? E quais são algumas das bênçãos que recebemos quando ensinamos e aprendemos pelo Espírito? Então, duas perguntas para você responder, né? As perguntas são: o que você acha que é ensinar e aprender pelo Espírito e quais são as bênçãos que nós recebemos quando ensinamos e ou aprendemos pelo Espírito, ok? Dá uma pausa no vídeo, responda essa pergunta, depois retorna. Excelente! Então você deve ter encontrado alguns princípios importantes, como quando nós ensinamos e aprendemos pelo Espírito, nós nos entendemos uns aos outros, nós nos edificamos e também nos regozijamos, sentimos alegria, né, quando nós estamos sendo ensinados ou quando estamos ensinando através do Espírito. Então, para a gente aumentar um pouco mais essa nossa compreensão sobre esse princípio importante, vamos ler juntos algumas escrituras, como estas. Doutrina e Convênios 42:14. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Essa escritura poderosa nos ensina esse princípio de que sem o Espírito não há ensino do Evangelho. Algumas pessoas leem essa escritura e pensam assim: bom, se eu não tenho o Espírito, então eu não vou ensinar. Não dá para eu ensinar.
Mas, de fato, o que o Senhor está ensinando aqui é que sem o Espírito não há ensino do Evangelho, mesmo que você tente. O ensino do Evangelho ele só acontece quando o Espírito está presente. Porque o Evangelho ele é confirmado no coração da pessoa através do Espírito. Né? A verdade do Evangelho é confirmada através do Espírito. Okay? Então, essa é uma lição importante, nós entendermos que para ensinar o Evangelho é preciso que o Espírito esteja presente, tanto com quem ensina, quanto com aquele que está recebendo a mensagem. Doutrina e Convênios 88, 118. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então, mais uma escritura que nos dá a compreensão de que é necessário, ao ensinar o Evangelho, uma busca diligente pelo conhecimento da verdade. Buscando nos melhores livros, e não tem livros melhores do que as Santas Escrituras, né, as palavras dos profetas. Mas buscar conhecimento, sabedoria nesses livros, né, nessas fontes divinamente atribuídas, para que possamos ter conteúdo para compartilhar, para que consigamos entesourar em nossa mente, em nosso coração as verdades e elas estarem prontas, né, para serem compartilhadas. E aí precisamos fazer isso, como bem frisa essa escritura, pelo estudo, mas também pela fé. Pôr em prática o que aprende, buscar um testemunho ardente do Evangelho, porque quando você compartilha uma verdade que você acredita, que você vive, o Espírito age com mais poder, tanto para ensinar quanto para aprender. Muito bem, espero que você tenha apreciado. Para a gente concluir a nossa lição de hoje, gostaria de convidar você a responder a nossa última pergunta da aula, tá bom? E a pergunta é a seguinte: em que ocasiões você recebeu essas bênçãos como professor ou como aluno do Evangelho? E o que podemos fazer em nossa classe, classe onde você ensina no seminário, por exemplo, ou qualquer outra classe do Evangelho, o que podemos fazer para garantir que todos possam receber essas bênçãos? Muito bem, para concluir, obrigado por você ter respondido as perguntas. Gostaria de compartilhar com você o meu testemunho da importância de nós aprendermos e ensinarmos pelo Espírito. Tenho tido muitas experiências, desde a primeira vez em que eu ouvi do Evangelho, né? Eu assisti uma aula de seminário quando eu tinha 15 anos de idade, fui convidado para assistir, e a impressão que eu senti naquele dia de estar com aqueles jovens da minha idade, com um professor que ensinava pelo Espírito, aquilo mudou a minha vida. Quando a aula terminou, eu lembro de pensar, eu preciso fazer parte disso. O que eu senti naquele dia era algo que eu não podia explicar com palavras, mas era algo que eu nunca tinha sentido antes. E era algo que me dava desejo de querer mais. Uma alegria, um sentimento de que aquilo que eu estava ouvindo era verdade. O Espírito tocou o meu coração. Nós podemos ter essas experiências como essas, né? Do momento que nós somos alunos do Evangelho, mas também quando nós estamos testificando, pregando, falando do Evangelho para qualquer pessoa. Presto-lhes o meu testemunho de que Jesus Cristo, Ele vive. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos deu o exemplo maior. Exemplo de professor, exemplo de aluno. A forma como ele ouvia o pai, como ele conversava com o pai para receber instruções e como ele seguia aquilo que ele recebia do pai. Que o Senhor nos abençoe, que possamos desenvolver mais e mais esta capacidade espiritual, esse dom espiritual de ensinar pelo Espírito, de também receber pelo Espírito. E concluo essa lição no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.